Fala pessoal, meu nome é Lucas Mizumoto, sou redator aqui da Drop Hour e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre O Destino de uma Nação, filme dirigido pelo Joe Wright e protagonizado pelo Gary Oldman. Bom, o filme foca basicamente, no momento de ascensão ao poder do Churchill na Segunda Guerra Mundial, né? Com o roteiro do John McCarthy, o filme ele tem uma premissa até simples, no sentido de basicamente mostrar como é que foi a aceitação dele com o público durante esse período. Ele vem, de uma soberba muito grande e vai levando isso tanto para ele próprio quanto a relação dele com o partido dele, que ele tinha muita rejeição por conta do próprio partido. Vale ressaltar aqui também que, apesar de ser uma história baseada em fatos reais, a gente tem uma romantizada muito grande em relação ao personagem do Churchill, porque ele é uma figura muito misteriosa, digamos assim, e o filme faz questão de trazer isso pra gente. O personagem, frequentemente, ele tá sempre com meio que tampado nas sombras. A própria primeira aparição dele, que ele tá todo num breu e você vê um aceso do fósforo, assim, pra trazer a figura dele, traz uma certa misticidade pro personagem, que é interessante, porque o enredo brinca com isso um pouco também, que fica uns contrastes muito grandes entre o Churchill como uma figura pública, uma pessoa quase intocável, e ao mesmo tempo a gente pega um pouco da intimidade dele e acaba ficando mais próximo do personagem. É um ponto interessante dessa parte do roteiro. Ainda sobre o roteiro, é legal a gente pensar que o roteiro e a fotografia do filme conversam muito. A fotografia aqui do Bruno de Bonel, ela é interessante porque ela traz muito uma sensação de maior carga dramática para o filme, na medida que a gente vai vendo algumas coisas acontecendo, né? Por exemplo, a primeira cena do filme a gente vem de uma câmera que vem de cima para baixo dentro do parlamento e dá essa ideia de superioridade dos políticos. Só que ao mesmo tempo que você tem muito dessa questão da superioridade, não só dentro do parlamento e do próprio Churchill em relação a outras pessoas, né? Em alguns momentos a gente vê, por exemplo, ele na rua, você vê essa câmera também de cima, ou então quando ele está de avião, você tem essa questão do povo olhando para o alto, né? E no entanto, você também tem um momento de tensão onde a gente pega o Churchill, quando ele está no telefone falando com o presidente dos Estados Unidos. Você vê que, à medida que ele está sendo menosprezado, digamos assim, a câmera vai fechando nele, vai fechando muito. Assim, você vai vendo uma sensação de enclausuração do personagem. E isso funciona não só para ele, mas para outros personagens também. A própria esposa dele, vivida pela Kristen Scott, ela, em diversos momentos, você vê que ela está querendo dar apoio pro personagem e, ao mesmo tempo, ela está presa para ela também. Então, essa questão da fotografia conversar muito com o roteiro, de introduzir mais carga dramática, e não só a carga dramática em si, mas a gente também vê como o não dito precisa ser explicitado, porque os personagens, por serem políticos, eles não podem ter essa voz muito grande de incerteza. Então a incerteza fica muito na parte da fotografia. Você vê sempre essa questão do enclausuramento, conversando com a superioridade do personagem. A direção também acerta na questão de cortes e de luz e sombra, além do som. Porque na medida que o filme ele pede muito dessa questão desse ritmo de drama com a pressão da guerra, a gente acaba vendo muitos momentos que quando o Churchill está agitado, o barulho em volta dele também fica muito agitado. E quando ele está concentrado, quando está mais firme, você vê que tem uma trilha muito mais calma. E a sombra entra na questão que eu falei anteriormente, em relação ao poder do político. Porque ele está sempre como se fosse um véu em cima dele, não só dele, mas de todos os outros personagens com maior importância, digamos assim, dentro da trama. No entanto, o filme também sabe trabalhar muito bem a questão do personagem do Churchill, na medida em que, quanto mais próximo do povo ele vai chegando, que aí começa já a entrar na fase populista do Churchill, você vai vendo que as cores vão ficando mais, não vivas, mas mais claras, você não tem tanta sombra, e ele começa a ser um personagem muito mais receptivo para o público. Apesar de fazer algumas ressalvas aqui, tá? Porque o personagem, ele acaba tendo algumas interações que você não acredita que ele poderia ter por conta dos fatos históricos. E você vê muito isso na personagem da assistente dele, vivida pela Lily James, que acaba sendo uma perspectiva do povo dentro daquele universo, só que você vê que tem algumas coisas que não casam muito bem, sabe? Porque o Churchill ele não deixaria, por exemplo, não vou dar spoiler aqui, mas tem uma cena que ele leva a personagem para uma sala para ajudar na guerra, e aquilo ali não aconteceria. A mesma coisa numa cena que ele conversa com o negro, ele fica apertando a mão dele, trocando ideias, pegando informações, e sabe que o Churchill não era esse tipo de pessoa, então isso acaba ficando um pouco esquisito na construção do filme. Mas a relação do protagonista com o restante dos personagens funciona muito bem, principalmente com a figura do rei Jorge VI, que é vivida pelo Ben Mendelsohn, lá do Star Wars Rogue One, pra quem não se lembra. É interessante você ver os diálogos dos personagens, que são diálogos muito fortes, reflexivos, digamos assim, sobre a Inglaterra naquele momento. Tanto das incertezas do próprio rei, quanto das incertezas do primeiro-ministro. Isso funciona muito legal e acaba sendo até uma alfinetada em relação ao próprio rei, na medida que você vê que o roteiro entrega algo meio do tipo, cara, será que o rei, ele manda alguma coisa, sabe? Será que ele tem alguma influência? E acaba tendo uma virada sobre isso, que eu também não vou entregar aqui. É interessante você ver o amadurecimento do personagem do rei.
Dito isso tudo, eu acho que só vale ressaltar ainda aqui a questão da atuação do Gary Oldman. Tem muita gente que tá falando por aí, o Gary Oldman só tá podendo concorrer ao Oscar porque a maquiagem tá fazendo ele parecer com o Churchill, mas não, é algo muito além disso, sabe? Você não tem só a aparência física importando aqui. Os monólogos do personagem, a maneira como ele consegue impor a voz dele em várias situações diferentes. Por exemplo, quando ele faz um discurso é uma voz. Quando ele está falando em casa é outra. Quando ele está discutindo com a oposição é uma outra. Então você vê uma entrega do ator pro personagem na medida em que você tem essa preocupação dele em fazer várias nuances. E não só na voz. O jeito de andar do personagem é muito peculiar. A corcunda que ele coloca, a maneira como ele fala, a maneira como ele olha. O olhar é muito importante. E é interessante como a direção trabalha com isso na medida em que parece que o próprio diretor e o ator querem provar, olha, isso aqui não é só uma questão de maquiagem. Então, ó, foca na minha cara, que vem a direção e coloca literalmente aqui assim, ó, olho ou boca do personagem. E você vê a expressão dele, te convence o público de que é o Churchill que tá falando. Não é uma maquiagem apenas, você tem essa imponência do ator no papel. Isso é muito interessante e isso vale muito destaque, porque realmente, pelo menos dos filmes que eu vi até agora, tá difícil demais tirar esse Oscar do Gary Oldman para 2018. Bom, dito isso tudo, eu acho que Destino de uma Nação é um filme muito interessante, não só pela atuação do Gary Oldman, mas pela construção do roteiro em si. A maneira como ele sabe casar, né, o roteiro com a fotografia e a direção que traz um ritmo um pouco dinâmico. Uma coisa que eu não comentei, porque na medida em que a gente tem um cenário político, poderia muito bem ficar um filme chato e cansativo, mas não. O filme traz um dinamismo muito grande e o Gary Oldman também ajuda nisso, na medida em que ele traz um pouco de humor no seu personagem, um humor bem sarcástico. Então acho que é um filme muito forte, muito importante, porque ele tem um casamento muito bom de todos os elementos dele. É um filme muito forte, eu acho que é um filme realmente assim, necessário para quem gosta de cinema, vale dar uma conferida nesse momento. Fica então uma indicação para o Destino de uma Nação. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, dá uma ajuda bacana pra gente. Se puder, compartilha. Se você não gostou, pode jogar o dislike também, não tem erro não. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, coloca aí nos comentários, por favor, e a gente se vê na próxima. Valeu!